E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto que chegou lá próximo aos 67 mil dólares, mas não está aparentando ter muita força. E tudo isso no meio de uma semana extremamente conturbada, com empresas mostrando balancetes e resultados muito promissores que estão fazendo a bolsa de valores subir, mas ao mesmo tempo que a gente vai ter divulgação de dados extremamente importantes que podem resultar em volatilidade. Nesse vídeo eu vou te falar da minha estratégia e como que eu estou operando nesse exato momento, logo depois da vinheta. Pessoal, então a gente teve uma retomada aí do Bitcoin que eu mantenho, né, a minha posição. Enquanto a gente tiver entre a região dos 60 mil dólares e a região aqui do topo histórico, né, dos 70k, a gente vai manter consolidado, que é justamente esse cenário aqui que a gente está falando. Bitcoin segue operando próximo à região das médias e a gente também está respeitando níveis aí de Fibonacci. Uma das coisas que eu vinha comentando ontem é que a gente está tendo um movimento de alta sem um volume significativo. Fato que fica ainda mais nítido quando a gente passa aqui para os gráficos menores, como por exemplo o gráfico de 1 hora. E se a gente considerar essa rejeição aqui que o Bitcoin teve, né, ao longo da madrugada, ele subiu lá para os 77.200 e agora está passando aqui por uma queda. Todo esse movimento sem um volume significativo, né? A gente está vendo que desde que a gente começou a subir, o volume ele está baixinho e também diminuindo. A gente consegue perceber aqui no curto prazo uma possível cunha ascendente, tá? Que é um padrão aqui de reversão, de queda, que caso ele venha a se confirmar, ou seja, caso a gente rompa os limites desse padrão, né? Eu acho que abaixando aí do 64 a gente já considera o rompimento. A gente vai provavelmente começar a buscar por um fundo no gráfico diário, certo? Então, a gente corrigiu, bateu aqui níveis de Fibonacci importantes. E se a gente começar a corrigir no gráfico diário, a gente precisa ficar de olho em dois principais cenários, tá? Ou o Bitcoin ele vai fazer um fundo ascendente contra a mínima dos 59.600 dólares, ou então ele vai fazer aqui o pivô, confirmando a tendência de baixa, o cruzamento das médias, e aí a gente poderia estar vendo mais quedas. Então, para começo de conversa, né, a minha estratégia nesse exato momento, vocês sabem que eu comprei Bitcoin aqui nesse fundo, meu preço médio de compra ficou lá próximo aos 60.400 dólares mais ou menos. Então, com essa alta eu já vendi 70% desse trade que eu estou comprado. Os outros 30%, eu estou com um stop abaixo desse fundo. Então, se a gente fizer um fundo ascendente, o meu stop ele vai vir para cá e aí eu vou ver se a gente faz uma tendência de alta, se a gente consegue, por exemplo, manter uma tendência de alta aqui, né? E aí a gente pode entrar em algum fundo ascendente para aumentar a exposição e ver sobre a possibilidade de um possível rompimento aí do topo histórico e iniciar um movimento de alta mais forte. Mas eu estou botando mais fé que a gente pode ver um movimento de queda nesse exato momento. Por quê? Essa alta ela não está acontecendo com volume. A gente está vendo aqui dentro das corretoras que tem bastante ordem de venda, em especial aqui brotou muita gente querendo vender no 67k. Aquele tanto de ordem de compra que a gente tinha ali no 64, 65, ao longo de ontem praticamente sumiu, né? A gente está vendo o pessoal querendo comprar mais ali próximo aos 60k, que é uma região de suporte mais importante. E acima do 70, acima do topo histórico, a gente também tem muita resistência, muita gente aqui querendo atuar vendido. Além do mais, a gente não está com muita liquidez aqui no curto prazo, né? A gente tem até aquela regiãozinha ali que eu falei que, né, que o Bitcoin podia buscar o 67, que era onde a gente tinha mais alavancagem e liquidez. Mas a boa parte da liquidez, quase 2 bilhões de dólares, estão em long nesse exato momento. Né? Então a gente vê aqui que boa parte da liquidez já foi preenchida, ainda tem mais um restinho aqui próximo aos 67.500, mas o sentimento nesse exato momento continua ditando para a gente o que eu comentei ontem, que é justamente aquele movimento lá do Open Interest, né? Que ele vem caindo ao longo aí dos últimos dias. Vamos ver se carrega aqui, né? Ele vem caindo ao longo dos últimos dias e desde que a gente teve essa recuperação do mercado, né, ali no dia do halving, o Open Interest ele não vem se movimentando, nem o Long Short Ratio vem se movimentando, porém o CVD
que é a posição que é aberta a mercado das pessoas, ele vem subindo, né? Então, quem entra a mercado são as sardinhas, isso que o CVD mostra pra gente. Então, se o CVD está subindo, significa que tem muita gente entrando ao mercado. Então, as sardinhas, nesse movimento de alta, sem volume, depois de um reteste das mínimas, né? E possivelmente um cenário aí de correção, as sardinhas elas estão comprando. Então a gente sabe, né, que as sardinhas, a maior parte das pessoas tende a errar um sentido no mercado. Então tem vários indicativos aqui que, graficamente falando, eu não estou muito crente que a gente vai ver rompimento de máxima histórica por agora, tá? Eu acho que a probabilidade da gente ver uma correção no gráfico mensal, ela supera aí os 60% nesse exato momento. Por isso, aqui eu vendi 70% da minha posição de trade, né? Sigo com 30%, com o meu stop bem próximo aqui ao meu preço de entrada. Então é uma posição que, independente do que acontecer, eu vou sair no lucro. Fazendo um fundo ascendente, eu vou analisar os indicadores de sentimento, o volume, né? Para ver se a gente reentra aqui nesse fundo, ou se a gente pega algum fundo ascendente, ou se a gente só sobe o stop mesmo para garantir o lucro e deixa a posição rolar. E perdendo aqui os 59k, a gente começa aí pela busca do fundo ascendente no gráfico mensal, que, como eu venho falando bastante aqui, né, a gente está sem corrigir nesse gráfico desde setembro, desde os 25 mil dólares, então seria uma correção excelente para a gente estar adicionando posição em Bitcoin e também em algumas altcoins. Sobre a questão, né, dos dividendos que eu falei, a gente teve... eu falei ontem no Giro Macro, se você não viu, eu dou mais detalhes, tá? Eu vou falar aqui de uma forma mais superficial. A gente teve uma queda na Bolsa de Valores, no S&P 500, que superou aí os 6%, né? E ontem e hoje a gente está tendo um dia de leve alta. Por que está acontecendo essa pequena alta? Porque boa parte das empresas, olha só, que soltaram os seus dividendos, estão com os dividendos no lucro. Dividendos não, desculpa, os balanços. Estão com os balanços no lucro, e uma métrica muito boa, fundamentalista, é o LPA, que chama lucro por ação. Então ele vai considerar o lucro, quantas ações que a empresa tem, né, e vai dividir o lucro pela ação para saber ali se a maior parte dos acionistas vão acabar ganhando, né? E a grande questão é ela estar acima da projeção, e a maior parte dessas empresas veio acima da projeção. Mas por que eu estou falando de balanço agora? Porque boa parte dessas empresas dos Estados Unidos compõem o índice SP500. E nessa semana a gente vai ter a divulgação de algumas empresas que são aí responsáveis por serem as maiores do S&P 500. Começando pela Microsoft, né? Então a gente vai digitar aqui, ó, Microsoft... não é a Microsoft, não, é a Alphabet. Aqui, ó, a Alphabet do Google vai divulgar o seu balancete aqui na quinta-feira, que está aqui, né, compondo as maiores. A gente tem a Tesla também, né, que está aqui no meio. A gente digita aqui, ó, Tesla. Tesla também vai divulgar os resultados hoje, na terça-feira, e são empresas que nas últimas vezes que divulgou aí o seu balanço patrimonial, causaram muita volatilidade aí no mercado por ser uma grande compositora do S&P 500, além de várias outras que também compõem o índice, que, querendo ou não, causam aí um certo balanço, tá? Microsoft, Apple e Amazon, que são as três maiores, não estão com planos de divulgar o balancete agora essa semana. E a Nvidia divulgou também recentemente, né, que inclusive trouxe muita volatilidade para o mercado. Então vamos ficar de olho nisso. A gente tem aí dados, eventos macroeconômicos que são importantes nesse exato momento, que eu comentei mais detalhes aí no vídeo de ontem. E além do mais, né, a gente pode adotar outras estratégias, como por exemplo, estratégias de proteção, de hedge, que basicamente é o que eu venho fazendo lá na nossa comunidade de investimentos profissional. Então eu sempre solto uma análise lá em primeira mão, falando da minha estratégia. Então ontem a gente abriu um short na Sensates, por exemplo, que é uma cripto que está rompendo uma figura interessante e pode servir de hedge, ou seja, se o mercado cair, a gente vai estar lucrando com essa queda e vai aproveitar essa queda para comprar algumas altcoins que a gente tem na nossa carteira de investimentos, né? A nossa lista de trades e de oportunidades, que é atualizada em primeira mão lá no pessoal. Eu falo a minha estratégia, falo os momentos aí que eu estou entrando no mercado, momentos que eu estou vendendo, o que eu estou fazendo. E se você quiser participar do escritório de investimentos e ficar por dentro de todas essas oportunidades, é só você se tornar meu aluno. Hoje eu tenho
três cursos aí que vão te ajudar. Tem o desafio Crypto Pocket, que é para quem está começando, treinamento trader de sucesso para você se tornar um trader profissional e o método carteira exponencial para você montar a carteira com as melhores altcoins e gemas. Se você quiser saber mais detalhes, é só escanear esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo da minha câmera ou então clicar no primeiro link da descrição desse vídeo. Não se esqueça também de conferir os nossos apoiadores aqui do canal, que é a corretora BingX, a corretora que eu venho utilizando para fazer as minhas operações e não exige KYC, e também Token.com, que é a rede social aí das criptomoedas. Links na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer coisa, manda aqui nos comentários se tiver alguma dúvida. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera. Falou!